menino querido. Ele estudou lá nessa universidade, não é verdade? E ele tinha chegado de lá, e no ano passado ele ia conosco lá para os Estados Unidos. Mas ele estava bem no meio de uma transição de documento. Daí o nosso coordenador ficou receoso que talvez não desse tempo. E nós não pudemos viajar juntos. Mas como Deus tem o controle sobre todas as coisas, nós estamos juntos hoje pela manhã. Não é verdade? O Kainan é um moço de Deus, um moço consagrado, né? De uma família abençoada, né? E esse ano a mamãe dele foi morar com Jesus. A mamãe dele foi morar com Jesus. E a gente acabou de experimentar, né, na vida da pastora. Então a gente está carregando isso, vocês sabem. Mas ele está aqui, firme, servindo. Seu papai é um músico assim excepcional, já esteve com a gente aqui, o Ilquias. E nós agradecemos muito a Deus pela vida dessa família, uma família de servos de Deus. Eu queria te agradecer muito por você vir, e daí depois você conta direitinho como é que a gente chegou nessa conexão aqui. Tá bom? Aí enquanto você faz dá um toquezinho para eles aqui, eu coloco o púlpito aqui, que aí a galera vai começar a chegar. Tá bom? Yeah, so he's just saying like all the background for why I'm here, how we got connected. He just gave a background. Last year, we almost went on a trip to America together, but then I didn't have my visa because I was still in the process of going to Boston for my master's, so we weren't able to actually go on this trip together. But praise be to God, we are here today. And he just gave some background that the reason I'm here right now is because I lost my mom this year. That's why I'm here. So he was just giving thanks to God for myself and for my dad and our family for being faithful to the Lord in this season. So that's pretty much it. Então vamos dar uma salva de palmas aqui para o Kainan, uma maneira da gente acolher esse menino querido aqui. Prazer te conhecer, viu? Aí se você quiser convidá-los, agora o tempo é deles com a igreja, tá bom? E eles já têm, acho que um esquema de testemunho e pregação. Eles têm aí tempão agora. Great. So he's just asking whoever is going to share. I'm not sure if you guys are sharing testimonies, if it's only Tess, but whoever is sharing, you guys can come up. Bom dia, everyone. My name is Abby. Bom dia, gente. Meu nome é Abby. And before I get started, I want to thank everyone for being here today. E antes de eu começar, eu só quero agradecer todo mundo que está aqui hoje. For the past week, every time there has been worship, I start bawling my eyes out. Essa é a última semana que eu tô aqui com vocês. Toda vez que começa o louvor, eu começo a chorar sem parar. There's just so much love here, and I'm just really, really grateful to be here today. Eu sinto tanto amor aqui nessa igreja e eu sou muito grata a Deus por estar aqui com vocês. In comparison to others, I did not grow up in a Christian household. Em relação a muitas outras pessoas, eu não cresci em um lar cristão. And many things are still new to me. E tem muitas coisas que são novas para mim. My personal walk with God did not begin until 2023. A minha caminhada com o Senhor não começou até o ano de 2023. I grew up with parents who came from two different religious backgrounds. Meus pais, os dois vinham de religiões diferentes. And neither of them wanted to push the religion on my brothers and I. E nenhum dos dois queriam colocar as crenças deles sobre os filhos. But rather us finding it for ourselves. Mas eles queriam que os filhos descobrissem por eles mesmos qual religião eles gostariam de seguir. They believed that doing it from the heart meant more than just pushing it into us. Os pais deles acreditavam que deixar com que esses filhos crescem pelo coração deles era melhor do que se os pais tentassem pôr aquilo sobre os filhos. 2023 was a moment of change for myself. Em 2023 foi um ano de mudança para mim. I was tired of the person who I was in that moment. Eu comecei a ficar muito cansada sobre a pessoa que eu era naquele momento. I was tired of feeling tired and not being sober most of the time.
eu comecei a ficar muito cansada e na maioria do tempo eu não estava sóbria. And I knew I was capable of a lot more. E eu sabia que eu era capaz de fazer muito mais. I was about to start school and I had a decision to make. Eu já estava prestes a começar a faculdade e eu tinha que tomar uma decisão. I wanted to stay away from parties and bad influences. Eu queria me afastar das festas e das coisas que eu estava envolvida. From that, I decided to attend Point Loma. E nesse contexto foi quando eu decidi ir para Point Loma. And I could not feel more happy and satisfied with my decision. E eu não poderia estar mais grata e satisfeita com a minha decisão. Once I started school, I came to the conclusion that I knew who Jesus was, but not on a personal level. Quando eu comecei a... Oh, could you say that one more time? Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a perceber que eu conhecia quem Jesus era, mas não a nível pessoal. And I felt ready to change that. E eu estava pronta para mudar isso. One of the first things I asked was to remove those people in my life who were negative towards my ideals and new values. A primeira coisa que eu pedi ao Senhor foi que o Senhor me afastasse daquelas influências que me afastavam dos valores e princípios que eu queria seguir. God listened and answered. He removed all the people that I once called my friends. E Deus me ouviu a minha oração. O Senhor começou a afastar todas aquelas más influências que um dia eu chamava de amigos. I felt lonely and lost, and I asked why, but then I remembered that I had asked for it myself. Eu comecei a me sentir muito solitário, eu comecei a perguntar para Deus o porquê que todos os meus amigos estavam indo embora, mas aí o Senhor me lembrou que eu mesmo tinha pedido por isso. And then that moment, I began to feel very thankful for that. E naquele momento eu comecei a me sentir na realidade muito agradecida por isso. Weeks later, I met my current boyfriend, who also follows God. Uma semana depois disso, eu conheci meu namorado que também segue o Senhor. And he has been my partner throughout my journey, E ele tem sido um parceiro meu nessa caminhada com o Senhor. making me a better person every single day. Ele tem me ajudado a me tornar uma pessoa melhor a cada dia. When I have my doubts and I'm scared, he reminds me that God has a plan. Quando estou com medo, eu tenho minhas dúvidas, ele sempre me lembra que o Senhor tem um plano. And I need to put my doubts in his hands. E que eu preciso colocar todas essas dúvidas nas mãos do Senhor. And he keeps reminding me what love feels like. E ele continua me lembrando o que é o amor de fato, como que sente ser amada. Wednesday night, when I was preparing this testimony, Quando eu estava preparando esse testemunho, I wanted to find my favorite verse on the Bible. eu estava tentando achar o versículo favorito da Bíblia. And I asked Ronnie if she could help with her Bible. E eu pedi para a Anne me ajudar para emprestar a Bíblia dela para mim. I knew how it began, but I didn't really know in what section it was. Eu conseguia lembrar mais ou menos como começava o versículo, mas eu não lembrava a referência. She grabbed her Bible, opened a page, and there it was on the first try. E aí a Anne abriu a página e já estava na página do versículo. And this served as a reminder that I am still on the correct path. E nesse culto eu tenho sido relembrada de que eu estou caminhando no caminho certo. And that I am very loved. E que eu sou muito amada. Last night at Youth Encounter, Ontem à noite no Ministério de Jovens, I felt touched once again. eu senti tocada pelo Senhor mais uma vez. And I gave God all my fears and my doubts, E eu entreguei diante do Senhor todos os meus medos e as minhas dúvidas, making sure I give myself to Him completely, garantindo que eu estava entregando minha vida completamente para o Senhor, because I know that He's standing right next to me. porque eu sei que Ele está ao meu lado. The word of the Lord says, A palavra do Senhor diz: love is patient and kind. o amor é paciente e longânimo. Love does not envy or boast. O amor, ele não tem inveja, ele não se orgulha. It is not arrogant or rude. O amor não é arrogante ou rude. It does not insist on its own ways. O amor não insiste em seus próprios caminhos. It is not irritable or resentful. E não, o amor não é irritável e ele também não guarda ressentimento. Obrigada. Obrigado. There's anyone? Olá. Oi. Meu nome é Ronnie.
Oi, meu nome é Oni. And I wanted to speak a little bit about my testimony today. Eu queria falar um pouquinho com vocês do meu testemunho hoje. Okay, so I always was independent. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. I was very independent all of my life. Eu sempre fui independente toda a minha vida. I think I am this way because I'm an older sister E eu acredito que eu sou dessa forma porque eu sou uma irmã mais velha. and I've been raised by only my grandparents ever since my dad passed away in 2015. E eu fui criada pelos meus avós por conta do meu pai que faleceu em 2015. I'm collecting myself. Eu tô me rejuntando aqui, gente, calma aí. I grew up in the church, Eu my cresci- grandparents' church, Eu cresci na igreja dos meus avós, but I didn't know what a personal relationship with the Lord really looked like. mas eu não fazia ideia o que um relacionamento pessoal com Deus se parecia. I began to recognize the need for God's presence in my life more than ever as a teenager in high school. Eu comecei a perceber a necessidade pela presença de Deus, principalmente durante minha adolescência. But I still struggled with that need for independence. Mas ao mesmo tempo eu estava lutando com aquela necessidade por independência. It felt like I needed to figure things out on my own and that I couldn't ask for help from anyone, even God. Eu sentia que eu precisava ser independente e resolver todas as coisas por mim mesmo, e eu sentia que eu não podia pedir ajuda para ninguém, nem mesmo ao Senhor. Even when I needed it the most. E até nos momentos que eu mais precisava. I went on to my first year of university with this feeling, and it was not easy. E aí no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei na faculdade com esse sentimento ainda de independência. Despite seeing my peers in community, I felt excluded and alone. Por mais que eu estava vendo muitas pessoas ao meu redor, pessoal da comunidade lá da faculdade, eu ainda ficava com o sentimento de ser muito sozinha. I finally realized that despite what I expected of myself, I did not have to go through it alone. E aí eu comecei a perceber que por mais que eu estava me sentindo sozinha, eu não precisava passar por essas lutas sozinha. I had a heavenly Father that wanted to comfort me and walk alongside me. Eu tinha um Pai eterno que estava comigo e estava caminhando junto comigo. I would like to read John 1:12 for you all. Eu quero ler para vocês João capítulo 1, versículo 12. The word of the Lord says, A palavra do Senhor diz: "But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God." Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. I came to this realization one day after a grocery shopping trip. Eu tive esse entendimento depois que eu tinha feito umas compras no mercado. I fell to my knees, bags in hand, acknowledging the need for the Lord's presence in my life. Eu caí de joelhos e eu comecei a reconhecer a presença de Deus na minha vida. I was taking the Lord for granted. Por muito tempo eu estava tomando o Senhor e eu não estava fazendo muito caso do Senhor. Surrendering to God and trusting in him has given me blessing after blessing. E entregar minha vida para o Senhor tem me dado bênção após bênção na minha vida. Since then, I have just found so much community in all of the different clubs or teams or everything I've been a part of. Desde então que eu comecei essa entrega, eu comecei a encontrar muita comunidade e amizade lá nos clubes da faculdade e todas as outras atividades na universidade. And being vulnerable enough to say I need help has been met with community. E essa vulnerabilidade que eu expus, ela foi encontrada com uma comunidade de amor. It is such an honor to be a child of God É uma honra tão grande sermos filhos de Deus. and to know that we can trust in such a compassionate Father. E sabemos que a gente pode confiar em um Pai eterno compassivo com a gente. Obrigada. Obrigado. Good morning, Morungaba, Bom dia, Morungaba.
Are we all awake this morning? Tá todo mundo acordado aí? Ô, glória. So, just to preface, originally I had my testimony all written out and printed. Só para dar um contexto para vocês, inicialmente eu tinha escrito todo o meu testemunho, eu tinha até impresso. But being in this congregation a couple of days ago, the Lord came over me and told me to rewrite it. Mas enquanto eu estava aqui com vocês e participando da igreja, o Senhor me direcionou a reescrevê-lo. I just kept writing. E eu continuava escrevendo. And then I had a conversation with my friend Haley, and I was convicted. E aí eu tive uma conversa com a minha amiga Haley, e aí eu fui convencida disso. The Lord wanted me to be even more vulnerable. O Senhor queria que, de fato, eu fosse até mais vulnerável com vocês hoje. So before I get into my testimony, I want to pray with you all. Então, antes de eu compartilhar meu testemunho com vocês, eu gostaria de orar. So let's bow our heads and pray. Vamos abaixar nossas cabeças. Dear Heavenly Father, Lord God, Senhor Deus, nosso querido Pai, I pray, Lord God, that the words that I have today would bless those that are in this room. Jesus, eu peço que as palavras que eu vou compartilhar agora venham abençoar as pessoas nessa sala. I pray, Jesus, that you would work through me and that the love that you have shown me would be shown to those that surround me. Deus, eu peço, Deus, que o amor que o Senhor me mostrou seja demonstrado para as pessoas aqui hoje. I pray, Jesus, that you would relieve me of all anxiety and worries. Deus, eu peço que o Senhor venha tirar todo tipo de ansiedade e toda preocupação de mim. And in your name I pray. É em teu nome que eu oro. Amen. Amém. Okay, so growing up, I had a very inconsistent relationship with God. Na minha vida, quando eu estava crescendo, eu sempre tinha uma vida muito inconstante com o Senhor. I knew the love of Jesus, and yet I still tried to replace him with the things of this world. Eu sabia o caminho do Senhor, mas ainda assim eu ficava tentando substituir isso com as coisas do mundo na minha vida. I would dabble in sin for a while. Eu ficava um pouquinho ali com o pecado. I would hit rock bottom. Eu batia no fundo do poço. And then once I had too much of the sin, I would reach back out to God. E aí quando eu sentia que eu já estava imerso naquele pecado, naquele lamaçal do pecado, eu ia lá e buscava o Senhor novamente. Things would get better again for a while. E aí as coisas melhoravam por um tempinho. But then life would get hard again, and I'd fall back into the same sin over and over again. Mas aí passava um tempo, as coisas ficavam difíceis e eu caía no mesmo pecado de antigamente. I fell victim to all sorts of sin. Eu me sentia uma vítima de todo tipo de pecado. Sex, pornography, alcohol, drugs, it all became super overwhelming. Sexo, pornografia, drogas, bebida, todas essas coisas se tornou algo que eu não conseguia suportar mais. I was looking for an escape from the unsatisfaction and loneliness that I was feeling inside. Eu comecei a buscar formas de escapar daquela insatisfação que eu não conseguia satisfazer no meu I coração. would tell myself things like, if I can just get through this week, if I can just get through this month, if I can just get through these next couple of days, I will be okay. E eu começava a pensar, se eu passar só mais esses dias, se eu passar a conseguir só mais uma semana, um mês, eu vou ficar bem. And then I would make it to that week. I would make it to that next day. But then I'd fall again. E aí, às vezes, eu até conseguia ficar mais uma semana, ficar ali mais uns dias, mas depois eu caía novamente. I was basically telling myself that I was not a good Christian or worth loving if I didn't have my life together. E basicamente eu comecei a ter esse entendimento de que eu não poderia merecer o amor de Deus por conta da minha vida de pecado. If I didn't meet these goals. Eu pensava, se eu não conseguisse atingir esses objetivos. And the problems and the addictions that I had still would not go away. E aí os problemas e esses vícios que eu tinha, eles não iriam embora. What I failed to understand is that it wasn't my addictions that were the issue, it was the feelings inside that I was dealing with. O que eu falei, o que eu percebi é que não era somente sobre os pecados que eu estava lidando, era sobre sentimentos no profundo do meu coração. It felt like I was running away and coming back and running away and coming back. Eu sentia que toda hora eu estava fugindo de Deus e voltando para Ele, fugindo de Deus e voltando para And Ele. it became exhausting. I was lost and I felt super shameful. E isso foi algo que foi tão exaustivo para mim, eu me sentia tão envergonhada. You see,
the thing about sin is that it looks beautiful. Sabe, gente, a realidade sobre o pecado é que parece lindo. In the moment you say things to yourself like, this will be the last time. E aí você fica falando para você mesmo, não, isso aqui vai ser só a última vez. I will just repent and God will forgive me later. Sabe, eu vou me pedir perdão depois e Deus me perdoa. But then you fall, Mas aí você cai. and then the devil gets you and says things like, you aren't worthy. E aí o diabo vem e ele começa a falar, você não é digno. You aren't worth loving. Você não é digno de receber amor. How could you do that? Como que você pôde fazer isso? How could you treat the people around you like that? Como que você pôde tratar as pessoas do seu lado dessa You are forma? disgusting. Você é uma pessoa nojenta. You see, when we make goals that are far ahead, Sabe, gente, quando a gente começa a fazer esses objetivos, essas metas para frente, they can feel almost impossible to reach. muitas vezes elas podem parecer completamente impossíveis de alcançar. But when we focus on the present, Mas quando a gente foca no presente momento, everything seems a lot less daunting. as coisas começam a parecer muito menos assustadoras. We can't predict what is going to happen in the future. A gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro. We can't promise God anything. Nós não conseguimos prometer coisas para Deus. It is only His power through us that we can see real change. É apenas através do poder de Deus, através da nossa vida, que a gente consegue ver transformação genuína. All we can do is ask God to help us to do the best that we can today. O que nós podemos fazer é pedir para o Senhor nos ajudar com o melhor que nós conseguimos fazer no dia de hoje. Matthew chapter 6 verse 34 states, Mateus 6, versículo 34 diz o seguinte: "For do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things." Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. For today is sufficient enough in its own trouble. E basta o dia o seu próprio mal, que a gente tinha. I would be lying to you all if I told you I wasn't still going through my testimony. Eu estaria mentindo para vocês essa manhã se eu falasse para vocês que eu ainda não estou vivendo o meu testemunho. I still struggle all the time. Eu ainda tenho muitas dificuldades na minha vida. And yet, thanks to you all being on this missions trip, I feel like I am being made to look more like Jesus. Mas grato a vocês aqui nessa viagem, eu tenho sentido que eu estou me parecendo cada vez mais com Jesus. Meu Deus. To be honest, I am worried about going home and the struggles that I will face once I am home. Sabe, gente, se eu for sincero com vocês, eu fico com medo de quando eu voltar para casa, como vai ser com as lutas que eu tenho lá em casa. Despite this fear, though, I know that God is with me and with you all. Mas apesar desse medo, eu sei que o Senhor está comigo e está com cada um de vocês. Thank you for the hospitality and the love that you all share with me. Obrigado pela hospitalidade, pelo amor que vocês têm compartilhado comigo. Lord God, I pray right now that whatever temptations or distractions that the people in this room are dealing with, Lord, that you would break in Jesus' name. Senhor Deus, eu clamo nessa hora, Pai, seja lá qual for a tentação que as pessoas nessa sala aqui estão lutando, Jesus, que o Senhor seja derrubados, que caia por terra em nome de Jesus. I pray, Lord God, that you would trample over it and that it would not come forth anymore. Jesus, que o Senhor pise sobre isso, Pai, que não volte. See, the amazing thing about God is that once we confess our sins, we are forgiven in Jesus' name. Gente, sabe o que é incrível? É que na palavra de Deus, quando a gente confessa para o Senhor os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. But when you are dealing with addiction, asking for forgiveness can feel super shameful. Mas quando você está no meio de lidar com algum tipo de vício ou alguma luta desse tipo, às vezes você sente vergonha de confessar e pedir perdão para o Senhor. You can feel not worth forgiving. Você pode começar a sentir que você não é digno de receber esse perdão. And yet the Bible asks us to turn away from shame, but to turn to Him
in conviction. Mas a Bíblia nos diz para a gente se afastar desse sentimento de vergonha e vir para Ele sendo convencido pelo Espírito Santo. Conviction is what we need and what it is that we should be listening to. Essa convicção que nós temos é o que a gente precisa dar ouvidos. Conviction is when we are able to admit our wrongs but allow this repentance of the Lord to change our actions. Essa convicção é quando a gente escuta a voz de Deus e permite que a gente venha até Ele em arrependimento. We don't have to worry about becoming perfect people because God will do the changing for us. A gente não precisa estar preocupado em se tornar uma pessoa perfeita, porque é Deus quem vai operar essa transformação em nós. All we have to do is say yes. Tudo que nós precisamos fazer é dizer sim para Ele. I'm sorry, God. Você fala, Deus, me perdoa. Help me live the best way that I can live today. Me ajuda a viver da melhor forma que eu consigo viver hoje. For tomorrow will deal with itself, but all I can do is control right now. Porque amanhã trará o seu próprio mal, mas me ajude a focar no dia de hoje. Love you all. Eu amo vocês. Bom dia. All right. I'm going to start us with some prayer. Eu vou começar esse momento com uma oração. Dear Lord, I just thank you so much for how you have poured your Holy Spirit upon this congregation. Querido Deus, eu quero te agradecer, Jesus, como o Senhor tem derramado do teu Espírito sobre essa igreja. Thank you for the testimonies that you are building in here and for sitting with each and every single one of these people in the midst of whatever they're going through. Obrigado, Jesus, por todos os testemunhos, Jesus, que o Senhor está construindo aqui dentro, Pai, mediante a todas as coisas que as pessoas aqui estão passando. Lord, I just pray that today would be a morning where chains are broken. Deus, eu te peço que essa manhã seja uma manhã onde cadeias sejam quebradas. And that people would see more and more how loved they are by you. E que as pessoas aqui vejam, Deus, o quão amadas elas são pelo Senhor. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus. Amen. Amém. All right. Hi, I'm Tess. Oi, gente, eu sou a Tess. I graduated from Point Loma Nazarene University a week ago. Eu me formei lá na faculdade da Point Loma uma semana atrás. I studied communication and theology. Eu estudei comunicação e teologia. In a little context, Pastor Junior asked me to give this. Kai and I went to school together. E o pastor Júnior pediu para eu dar um pouquinho de contexto. Eu e o Kai, a gente foi para a faculdade junto. We got to start our campus prayer gathering that meets every single week on campus together. Nós começamos juntos o ministério de intercessão lá da faculdade. And Kai is one of my favorite people. He's a brother to me and one of my favorite partners in ministry. O Kai é uma das minhas pessoas favoritas. Ele é como um irmão para mim e ele é um dos meus maiores parceiros no ministério. Speaking about prayer, when I was praying about coming and sharing with you all today, the Lord put on my heart about the power of prayer. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo começou a me direcionar para falar sobre o poder da oração. How many of you know that prayer changes things? Quantos aqui sabem que a oração muda as coisas? And that the root of all revival is intimacy with Jesus. E que a raiz de todo o avivamento é intimidade com Jesus. So today, when I was asking the Lord about sharing with you guys, He brought me to the parable in Luke 18. Então hoje, enquanto eu estava falando com o Senhor sobre o que iria compartilhar, o Senhor me direcionou a uma parábola em Lucas capítulo 18.
And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. E Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. He said, "In a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, 'Give me justice against my adversary.' Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. For a while he refused, but afterward he said to himself, 'Though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice.' Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. So that she will not beat me down by her continual coming." Para que não venha acontecer que por fim ela venha me molestar-me. And the Lord said, "Hear what the unrighteous judge says. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. And will not God give justice to his elect who cry to him both day and night? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Jesus encourages us in this parable to pray and not lose heart. Jesus nos encoraja nessa passagem para a gente não desanimar e manter nossos corações firmes. I'm going to attempt that in Portuguese because Raíssa taught me. Eu vou tentar falar isso em português. Deviam orar sempre e nunca desanimar. So this is easier said than done. E isso é mais fácil falado do que praticado. But my hope for this morning is that each of us will feel the nearness of God and the desire to bring one more thing to his feet today. Mas a minha expectativa para que hoje é que mais uma vez nós venhamos apresentar diante do Senhor algo para Ele, no altar. In this parable, Jesus talks about a widow who has questions and concerns and approaches a judge. Nessa passagem, Jesus fala sobre uma mulher que tinha dúvida e preocupações e ela trouxe isso diante de um juiz. This judge's response to the widow is annoyance and frustration. Esse juiz, ele fica irritado e frustrado que ela vem pedir. How many of you know that this is not the type of judge our God is? Quantos aqui entendem que esse tipo de juiz não é o tipo do nosso Deus? God is a righteous judge who has a compassionate character to this widow, and Jesus said that the widow is promised to be cared for and delivered. Jesus, ele é um Deus, ele é um Deus justo. Could you say the last part one more time? Jesus says the widow. E Jesus estaria ali trazendo uma resposta para aquela mulher. So what does this parable mean for us today? Então, o que essa parábola quer dizer para a gente hoje, nessa manhã? Persistence in prayer is the soil for a church to experience seeds of faith grow and revival to blossom. A persistência na oração em uma igreja, ela é a semente para que essa igreja encontre um avivamento. Jesus asks the disciples at the beginning of this parable to pray and not lose heart. But in suffering, it can get easy to lose heart when all seems broken and lost. No começo aqui dessa parábola, Jesus está encorajando os discípulos para se manterem firmes na oração. Mas no momento da luta, é fácil a gente começar a desanimar. I'm sure we've all been in spaces where darkness has come in and our motivation to pray or see where God is has been lost. Eu acho que todos aqui a gente já passou por momentos onde parece que a escuridão, as trevas começam a nos cercar e aí começa a se tornar difícil para a gente trazer as coisas, nossos pedidos diante do Senhor. It's in those exact moments, in the suffering, that faith is built. É exatamente nesses momentos que a fé é construída.
Faith is formed when we don't understand, yet still turn to God, asking us to help us moment by moment. A fé é formada quando a gente não entende a situação que a gente está passando, mas a gente vem com confiança diante dele, momento a momento. When we pray, we're not speaking to an uninterested judge. We are speaking. Quando nós oramos, nós não estamos falando com um juiz desinteressado. We are speaking to El Roy, the God who sees. Nós estamos falando com El Roi, um Deus que vê. Abba Father, our near and loving Father. O nosso Abba Pai que está perto e que nos ama. Emmanuel, who is God with us. Emanuel, o Deus conosco. Adonai, the Lord who rules in power. Adonai, o Deus que governa com poder. As we're talking about prayer and persistence in prayer, I felt compelled to give glory to the Lord through the testimony of my family. Conforme eu estou falando aqui sobre oração, eu senti o Senhor me direcionando para compartilhar com vocês o testemunho da minha família. About 2 years ago, my sister and her husband had received the news that she was expecting a baby. 2 anos atrás, a minha irmã e meu cunhado receberam a notícia que estavam grávidos. This in itself was a miracle, as my sister had been experiencing infertility for years. E só isso já era um milagre, porque minha irmã estava lidando com infertilidade há anos. When we got this news, praise broke out in our home because God had delivered a miracle. Quando a gente recebeu essa notícia, a gente começou a adorar o Senhor, porque um milagre tinha acontecido na nossa família. Only a week after we received this news did we find out that she was facing a miscarriage and had lost the baby. Mas uma semana depois disso, nós recebemos a notícia que a irmã dela tinha perdido o bebê. There was a lost heart to pray when something like this occurred. We wanted to give up, but my sister thought differently. Foi muito difícil para a gente, quando ouvimos isso, e queríamos desistir, mas a irmã dela teve fé. My sister felt a mustard-sized seed of faith in her, causing her to ask the doctors to check on the baby, once proclaimed as dead, one more time. E a irmã dela, naquele momento, com uma fé tamanho de um grão de mostarda, pediu para os médicos, por favor, dá uma olhadinha no bebê que já tinha sido declarado morto, dá uma olhadinha nesse bebê mais uma vez. At this same time, I reached out to my community at university and asked them to pray for a miracle over my sister and her husband. E eu também, lá na minha comunidade pessoal, na faculdade, eu comecei a juntar todo mundo em oração para que um milagre pudesse acontecer. I knew that this situation was not something to go through alone, but it was something that the body of Christ needed to come around together. Eu sabia que aquele momento não era um momento para eu passar sozinha, mas eu precisava que o corpo de Cristo me abraçasse e vivêssemos aquele momento juntos. With my sister's mustard-sized seed faith, E com a fé da minha irmã, tamanho de um grão de mostarda, the Lord did immeasurably more than we could ask for and imagine, and showed my sister's baby, once proclaimed as dead, was alive. e o Senhor fez imensuravelmente mais do que pensávamos. E o bebê que tinha sido declarado morto estava vivo. The doctors couldn't give it any other word but a miracle. Os médicos não conseguiram falar mais nada, simplesmente falar que foi um milagre. And my niece is now 1.5 years old, and she has the spirit of joy and wisdom upon her. E agora a minha sobrinha tem 1 ano e meio e ela tem um espírito de sabedoria e alegria no coração dela. Her life is a miracle, an answer to persistent prayer. A vida dela é um milagre e é resposta a uma oração persistente. We had to journey through the darkness with prayer as our compass and our hope. Intimacy with Christ is the only way that we can navigate the trials. A gente teve que passar por esse momento com o Senhor como a nossa bússola, porque intimidade com Deus é a única forma que a gente consegue passar por essas dificuldades e tentações. And as we know, we live in a broken and dark world, and suffering does not stop there. E como vocês sabem, nós vivemos em um mundo quebrado, que é um mundo sofrido, e as coisas não param só aí. But prayer can be our light through darkness. Mas a oração pode ser uma luz em meio à escuridão. Recently, my sister has suffered another miscarriage, and it's been hard to pray through the grief that has continued with her health. Recentemente, minha irmã passou por uma outra perda de um outro bebê, e é difícil para a gente passar por isso com fé durante esse luto.
but letting you all in on this and knowing that intimacy with Christ will get us through this trial. The body of Christ is surrounding something that we can pray for another miracle. Mas sabendo que vocês aqui estão juntos comigo nessa, nós confiamos que a gente vai passar por esse momento difícil e o Senhor pode operar um milagre. When we come to the body of Christ, we are reminded of who God is, as well as who the church is meant to be, a family that bears one another's burdens. Quando a gente vem ao Senhor, nós entendemos o corpo de Cristo, que a gente carrega os fardos um dos outros. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we are freed from isolation and brought into a family that has each other's backs in the highs and lows through prayer and support. Quando a gente vem para o Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nos fazemos parte de uma família que está com a gente em cima e embaixo da vida. Church, do you have each other's backs in prayer? Gente, deixa eu perguntar para vocês, igreja, vocês estão guardando a retaguarda um dos outros? In the book of Acts, when the Holy Spirit first falls upon the church, they are together as a body and they are praying. This is the foundation of the church. No livro de Atos, quando o Espírito Santo desce, eles estavam todos reunidos em oração. E foi ali que começou a igreja. We've seen some of the holiest moments happen when we come together and lay hands upon one another in the midst of suffering and joy and call upon the Lord together. Um dos momentos mais santos que a gente experiencia é quando a gente se junta e com imposição de mãos começamos a ver a alegria do Senhor nos invadir. When we first started prayer gatherings on our campus, people had never been to corporate prayer settings. Quando a gente começou nosso ministério de intercessão lá na faculdade, muitas pessoas nunca tinham vivido experiências de oração em grupo. When it began, it was quite literally just Kai and I. Quando começou, era literalmente só eu e o Kai. We would sit outside and it was cold and we were praying with him and I and maybe one other person. E aí a gente ficava lá fora, muitas vezes no frio, e a gente ficava orando lá, falando, Deus, será que não manda mais um aí para vir com a gente? But we knew that God was in the motion of doing miracles even in that setting. Mas nós sabíamos que o Senhor já estava se movimentando para fazer milagres naquele cenário. And by the end of my first year at Point Loma, we had people packed in the prayer chapel on our campus. E depois, no final de um ano depois disso, a gente já tinha uma capela toda lotada com estudantes orando. And we saw lives changed, people healed, and salvations occurring on our campus because the root was prayer. E nós vimos pessoas sendo salvas, vidas sendo transformadas, pessoas sendo cheias no nosso campo por conta da oração. When we stand in the power of the Holy Spirit and declare Jesus' love and path over our brothers and sisters, we are living into our call to be the church. Quando nós nos firmamos no Senhor em amor uns para os outros em oração, nós estamos sendo chamados para sermos igreja. I've seen God move in this community. Eu tenho visto o Senhor se mover aqui nessa igreja. Through fellowship and servant-hearted love each of you carry for one another. Na comunhão aqui dos irmãos e ver como cada um zela pela vida um do outro. You've brought us in knowing that we are all family. Vocês nos acolheram sabendo que todos nós somos família. And I want to bring this type of love back to the United States because of all of you. E eu quero levar um pouquinho desse amor que eu experimentei aqui de volta para os Estados Unidos. And I've seen prayer warriors come from this country like I've never seen before. E eu tenho visto muitos guerreiros de oração se levantar nesse país como eu nunca vi antes. We are witnessing the Holy Spirit move through one another. Nós estamos testemunhando o Espírito Santo se mover um com o outro. And God is using each of you in mighty ways to answer prayers of ours. E Deus tem usado vocês para responder orações de forma poderosa que são nossos pedidos de oração. It was prophesied over my life a few years ago to come to Brazil a few times. Foi profetizado sobre a minha vida alguns anos atrás para vir para o Brasil algumas vezes. And I didn't know what this trip was going to look like. E eu não fazia ideia como que seria essa viagem aqui. But can I just say, God has done immeasurably more than I could ask or imagine through each of you. Mas posso falar uma coisa para vocês? O Senhor fez imensuravelmente mais do que eu poderia pensar, pedir, imaginar. He has healed parts of my heart through this church body. O Senhor, através do corpo dessa igreja, o Senhor curou coisas no meu coração.
And when we surround one another with prayer and support in the highs and the lows, E quando a gente se cerca um aos outros com amor e com oração, we are able to go on paths that may initially look scary a gente consegue ir por um caminho que no começo parece assustador. because we know that we are covered in prayer and intercession on that narrow path that Jesus calls us onto. E a gente sabe que a gente pode passar por esse caminho estreito porque nós somos cobertos, estamos sendo cobertos por oração. So thank you for teaching us more what it looks like to be the church through the ways that you guys love. Então, muito obrigado pela forma como vocês nos ensinaram a sermos mais igreja, pela forma como vocês têm amado uns aos outros. Earlier in the book of Luke, chapter 11, Jesus teaches the disciples how to pray. No livro de Lucas, no capítulo 11, Jesus ensina os discípulos como orar. And after he teaches the Lord's Prayer, he then teaches them about their responsibility to the needs of their neighbor and generosity. E depois que o Senhor, ele ensina os discípulos a orar, ele também os ensina de como cuidar das necessidades um dos outros em generosidade. These two lessons, being right by each other, is not by mistake. Um ensinamento de Jesus em oração, seguidos desse ensinamento de generosidade uns para os outros, não foi um erro. Jesus had a really good point. Jesus ele fez um ponto muito bom ali. These two lessons go hand in hand Essas duas lições vão mão com mão. in how we have a responsibility to our neighbor as we live lives persistent in prayer. Nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, conforme nós vamos vivendo essa jornada de oração. I'd like for you guys to look to your left and to your right Eu quero que vocês olhem para a sua esquerda e para a sua direita. and see that these are the people that you are journeying with. E eu quero que vocês saibam que essas são as pessoas que você está caminhando nessa jornada. These are the people that the Holy Spirit wants to involve you with and carry each other's burdens. Essas são as pessoas que o Espírito Santo quer que você se carreguem uns aos outros e compartilhem os fardos uns dos outros. And as you go forth on this journey of being a child of God and making disciples of all the nations, E conforme vocês vão indo aí para fora nessa jornada de oração, que vocês façam discípulos de todas as nações. would you now look to God and ask Him to reveal His character deeper, because we have a compassionate, loving, and deeply faithful God who is with us. Será que você pode olhar para o Senhor essa manhã e olhar para o caráter dele, porque nós temos um Deus que ele é amável, compassível, ele escuta as nossas orações. And each of you, no matter what you are going through or what you are holding, are deeply loved, deeply cared for, and forgiven. E cada um de vocês, independente do que vocês estão passando, saibam que vocês são amados e existe perdão para vocês. This is the gospel truth, that we are all broken and in need of a Savior. Essa é a verdade do Evangelho, que todos nós fomos quebrados e necessitamos de um Salvador. And without Jesus Christ and without His life, death, and resurrection, I am nothing. E sem Jesus Cristo, sem sua vida, sua morte, a sua ressurreição, eu não sou nada. But because of His selfless love, Mas por conta desse seu amor generoso, I have been brought from darkness, from sin, from shame, and into life with all of you. eu fui trazido da escuridão, da vergonha, do pecado e nessa vida de oração no Senhor, com vocês. This is the gospel. Esse é o Evangelho. I'm so thankful for each of you. Sou tão grata por cada um de vocês. And being able to share this path with you guys is changing my life. E compartilhar aqui um pouquinho dessa jornada com vocês está transformando a minha vida. And now we're all praying together. It's not just Kai and I in the cold alley or whatever. E agora, não estamos orando só eu e o Caio, agora vocês estão juntos aqui com a gente orando. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, I just thank you so much for the movement that you are doing upon this congregation. Querido Deus, eu quero te agradecer pelo movimento que o Senhor tem feito aqui nessa igreja. Lord, I pray that one more person would surrender something that they have been holding back to you today. Eu peço, Jesus, que pessoas aqui hoje venham entregar algo que eles estão segurando e retendo de entregar ao Senhor.
Thank you for bringing me from loneliness in my faith into this church body, into this family of Christ. Muito obrigado, Jesus, de me tirar de um lugar de solidão na fé para uma comunidade tão maravilhosa no corpo de Cristo em amor. Thank you for giving us co-laborers who are faithful to pray and believing in your Holy Spirit to do a beautiful thing. Bom, muito obrigado por irmãos e irmãs que são fiéis ao Senhor, têm fé no Senhor e confiam no poder que o Senhor pode fazer. Lord, I pray a blessing over this church. Jesus, eu quero clamar por uma bênção sobre essa igreja. That the hands and feet that serve this church Que as mãos e os pés que servem aqui nessa igreja, would remain attached to your vine. que estejam continuados juntos à videira. And no matter the highs and lows, E não importa os momentos altos, os momentos de vale, know that you have a good plan for them. que eles saibam que o Senhor tem um plano bom para cada um deles. That this church would be filled with chain breakers. Que essa igreja seja cheia de quebradores de correntes. That they would walk out into Brazil and know that they carry the authority of the Holy Spirit within them. Que eles saiam por aí no Brasil, sabendo que eles têm a autoridade do Espírito Santo sobre eles. That you would break generational chains in this church. E que cadeias generacionais sejam quebradas aqui nessa igreja. And that you would bring them into the business more and more of doing immeasurably more than we could ask or imagine. E que cada vez mais eles estejam no negócio do Senhor fazer imensuravelmente mais do que nós pedimos ou pensamos. Thank you for loving us, Lord. Muito obrigado, Senhor, por nos amar. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Eu vou falar para vocês como é que eu tenho me sentido desde quando vocês se chegaram. I want to tell you guys how I've been feeling since you guys got here. É como se vocês fossem assim os meus filhos. I feel like you guys are my kids. E na medida que vai chegando a hora de enviá-los para continuar essa jornada aqui no Brasil, And as we are coming closer to sending you guys back to your journey here in Brazil, o meu coração vai ficando mais apertado. my heart started feeling so tight. Dá vontade de ir junto com vocês para seguir assim, cuidando até que vocês voltem para a casa de vocês. What I want is to go with you guys and be caring for you guys until you go home. Mas como não vai dar para eu fazer como eu gostaria de fazer, But because I cannot do what I wanted to do, nós gostaríamos muito hoje, aproveitando a palavra que a Tess compartilhou com a gente, we just want then, because of that, even going back to Tess' message, de abençoar também hoje pela manhã a sua vida com a nossa oração. we want to bless your lives with our prayers. Então eu queria que vocês, por favor, chegassem aqui para o altar, se puderem, se quiserem se ajoelhar ou pelo menos ficar de pé aqui. So I want you guys, if you guys could, just come here to the altar. Por favor, and either, venham. please come, and either you guys can stand up or get on your knees. But I just want you guys to stand and look this way. Eu gostaria que algumas das nossas irmãs viessem para estar com cada uma destas moças. Uma de vocês para cada uma destas moças. E que os nossos irmãos viessem para estar com os nossos meninos. Aqui está o I just Carson. want that. Não precisa Tranquilo. Irmão Antônio, chega aqui com o Carson, irmão Antônio. They Esse are moço. having prayer sisters come to pray for each one Quero of que you. você chegue. Lucimara, você que vai orar. Você que vai orar. Pode ficar aí mesmo, meu amor. Eu gostaria que todos vocês, por gentileza, você estenda a sua mão. Pode ficar de pé, fica de pé. Estenda a sua mão. E assim, se vocês, aqueles que quiserem chegar aqui, vamos fazer assim. Cheguem aqui, toquem nos nossos de casa. Vamos fazer uma grande
corrente assim, por assim dizer, todos tocando em todo mundo. Vocês sabem como que a gente The entire faz. church is doing a Venham, chain of queridos. prayer right now for Venham, you meus irmãos, guys. venham, um tocando no outro assim, They are as coming irmãs to the nas irmãs, front dos and irmãos, dos doing a irmãos. chain of prayer Vamos over you. juntos. Cadê minha esposa? Você acha que precisa ir traduzindo ela? Fale de mim. Depois você ora. E depois você contextualiza as coisas. Pode ser. O que você acha mais adequado? É que ela vai engatar e vai. Senhor, gratidão, Pai. Gratidão porque estamos na Tua casa. Podemos chamar, Senhor, este lugar. God, we are grateful for what you're doing in this place. E assim, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, We Pai. surrender our lives to you this morning. Ah, Deus, como é bom saber que nós estamos unidos em oração neste momento. How good it is to know that we are united in prayer right now. E tantos jovens, Pai, meninos e meninas neste lugar, Senhor, neste altar. And there's so many young people here, boys and girls that are here at the altar this morning. Uma vida para entregar e se render com tudo que o Senhor tem para usá-los, Pai. A life to be surrendered for all the things that you have to use them. E quando eles disseram sim para essa viagem, eles disseram: eis-me aqui. And when they said yes to this trip and they say, here Lord, here I am. E assim o Senhor tem feito no meio de nós, Pai. And that's what you have been doing in our midst. Eles têm falado que eles têm visto o Senhor no meio de nós. They have been saying that they are seeing you in our midst. Mas eles não sabem o quanto eles têm sido usados pelo Senhor. But they have no idea how much they have been used by you in our community. Para avivar o amor desta igreja. To revive the love in this church. Porque muitas vezes, Senhor, nós estamos vivendo isso e nós nem lembramos mais deste de amor, Pai. For so many times we are living our lives and we forget about this love. E este jovem, Senhor, disse que o Senhor, Pai, está aqui através do amor do Senhor. And these young people here, they said that you are here because of your love in our midst. Então, nesta manhã, com essas vidas aqui, Senhor, So in this manner, with all these lives at the altar, a tua igreja está sendo restaurada, Senhor. your church is being restored this morning. Então, Senhor, agora, Pai, coloque as tuas mãos sobre cada Senhor. So at this moment, God, place your hand upon each young people right here. E aquilo que eles têm para fazer neste Brasil ainda. And all of the things that they still are going to do here in Brazil. Use a cada Senhor. Use each and every one of them. E que eles possam voltar para suas casas, para a faculdade, Senhor. And that they would go back home and to their university. Ah, Senhor, cheios daquilo que o Senhor derramou sobre a vida Oh deles. God, filled up with everything that you poured out upon them. Testemunhando, Senhor, Bearing witness to o quanto o Senhor é bom. how much you're good. O quanto o Senhor é misericordioso. How much you're merciful. E, Senhor, o nosso coração hoje, Senhor, And today, our hearts, Lord, celebra ao Senhor celebrate you com este amor, Senhor. with this love. Venha, Senhor, com o Come. teu poder. Come, Jesus, with your power. Unge, Senhor, os teus filhos e filhas, Senhor. Anoint your sons and your daughters here. E assim, Senhor, o Senhor possa completar a boa obra. And in this manner, God, that you would finish up the good work Que o Senhor começou através destes jovens. that you Senhor. have started through these young people's lives. Amém. E Amém, amém. amen, E amen. amém. E agora,
Enquanto nós começamos essa canção, eu quero que vocês abracem esses meninos e meninas. As you guys are here, there's people behind you that they want to give you a hug. These people just want to give you a hug right now. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração, e essa casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele, porque a vitória é nossa. E essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada, e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Se todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Sim, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vou falar só um pouquinho, bem rapidinho para a igreja, né? Se só contextualizar aqueles. Meus amados, enquanto eles se confraternizam, LoveWorks é uma iniciativa. Nesse momento tem 7 equipes da nossa faculdade em Point Loma, pelo mundo, fazendo o mesmo trabalho missionário. O irmão Norman Shoemaker, alguma coisa assim, ele é quem é o idealizador. Pastor Estevão Ribe, que sempre está com a gente, o conhece, e eles seguem firmes nessa tarefa e nessa missão. E tudo que eu pedi e continuo pedindo para a igreja é que sempre que nós recebermos um grupo como este, eles se sintam acolhidos, eles se sintam amados, e que esse amor faça toda a diferença neles, na história deles e através deles, porque eles são também o amor de alguém. Então eu disse para nosso time: nós vamos cuidar deles
como se eles fossem os nossos filhos, como se fossem os nossos filhos. E eu espero que a gente siga com essa graça de Deus, podendo seguir fazendo isso. A gente, assim como a gente faz para o pessoal da EMA, que a gente sempre possa receber mais e mais e mais equipes de jovens missionários. É isso. Okay, just to give the summary here, he's just explaining what Love Works is for the church, and he's just encouraging them to keep loving people like you guys, because that's what they want to do. They just want to host a lot of young people who are passionate for the Lord and that are doing missions, and he's just encouraging the church to keep being so hospitable to people like you guys and being so loving and caring for all of you. Mas hoje à noite vai ser o nosso último encontro com eles. Eu queria convidar para você retornar, viu? E dizer para vocês, nós temos sido muito abençoados pela vida de vocês, por aquilo que vocês têm compartilhado com a gente. De verdade. We have been so blessed by all of that you guys have been pouring out for us. A Deus a glória pela vida de vocês. To God be the glory for bringing you guys to us. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Let's praise God for that. Kai, queria saber se qualquer aqui da equipe representando o grupo quer falar alguma coisinha antes da gente ir para casa, antes de eu despedir aqui a igreja dessa manhã. He just wants to know if anyone from you guys representing the group wants to say something, like a last word for the church. Does anyone want to say anything? A gente tem um presente para você. Ju, vem cá. Venha, meu amor. Vem aqui. Pode vir, pode vir. Aí, vamos? Isso, Ju. Entrega pro Caio. Dá um abraço nele. Aí, Ju. Abra suas mãos. Extend your hands. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, may the grace of our Lord Jesus Christ, e que o amor de Deus, o nosso Pai, and the love of God our Father, e que as benditas consolações do Santo Espírito, and the blessed consolations of the Holy Spirit, seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. will be upon our lives today and forever. Amém. 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 E amém. Aplauda o nome do Senhor. E venham dar um abraço aqui na turminha, viu? Come give some hugs to the people here. You guys can scan for Chapel Credit at the end.